Olá, quem é que já cá está? Quem é que vai começar a chegar? Muito bem, já temos gente connosco. Sejam bem-vindos, já temos 3 pessoas a ver. O meu convidado de hoje é o Paulo Pereira e já é meu conhecido, já faz quase parte da minha árvore genealógica, já é meu conhecido há anos. E começámos juntos, creio que tivemos juntos as nossas primeiras aventuras criativas, os nossos primeiros trabalhos de criação e gravação, e conhecemos até hoje. E deixa cá ver se ele está por aqui. Ora, o Paulo não está por aqui. Está, sim, senhor. Paulo, tens que me pedir para eu te aceitar. Ora está. Ele está quase a chegar. Cá está ele. Boa noite. Olha, não te estou a ouvir. Estás-me a ouvir melhor agora? Olha, estou. Espetacular. Pronto. Muito bem. Pá, estas bem. novas tecnologias são terríveis. Muito bem, sim senhor. Estás bom? Está tudo. Como é que está isso por aí? Tudo bem? Estou Essa bem. quarentena. Opa, olha, vamos andando. Já vi que a tua barba está mais bem aparada que a minha. Já conseguiste aparar fora de casa? Não. Eu tenho uma maquinazinha que faz o serviço por mim. E eu mais tenho. fácil, mais fácil. E é verdade, eu tenho uma esposa que também me dá aqui uma ajuda, não está nada mal. Tu está com grande classe, devo dizer. A Tá minha mal. parece uma zebra. Quando eu deixo crescer um bocadinho, parece uma zebra ainda. Ok. Olha, recorda aí a tua carreira a começar por aqueles tempos em que andávamos juntos a ver se conseguimos escrever cantigas e tal. Opa, isso já lá vão. Estamos a falar Esquece. de 19... pronto, datas, não é? Não fales nas datas. Muito bem, muito bem. Nós tínhamos conhecido na altura com os Barbar, não é? Foi. Mítica banda de bares. E dei os meus primeiros passos em conjunto contigo, como tu disseste bem, na composição e na primeira experiência em estúdio e gravação, tudo isso foi nessa altura, precisamente. Temos aí umas histórias boas para contar. Temos, recordas-te quando estivemos a fazer recolha etnográfica no Parque de Montezinho? Lembro-me bem, sim. Aliás, foi aí que eu descobri que gostava de música, enfim, etnográfica e música do povo. Foi aí que começou a minha caminhada também nesse sentido. Exatamente. Aliás, Eu também fiquei muito com o bichinho da costela portuguesa, da música tradicional portuguesa, que me acompanhou também. Sim. O que tu não apreciaste na ocasião foi determinado vinho caseiro que nos serviram. Ui, lembra-me lá essa história. Mas eu tenho ideia disso, de facto. Era um senhor que tocava gaita de foles e que nos recebeu em sua casa, mostrou-nos a gaita de foles, esteve a tocar e serviu-nos um vinho morangueiro. Caseiro. Não digas mais. Já sei. E que nos fez passar uma noite péssima. Uma noite muito complicada, sim, lembro-me bem. Sou capaz de jurar que ainda tenho uma nódoa numa camisa qualquer desse vinho que nunca saiu. Não sai. Aquilo não sai, não. Olha, eu recordo-me que nesse tempo nós éramos um grupo. Tentámos escrever canções assentes nessa experiência. Era a primeira vez que o fazíamos, éramos muitas cabeças a pensar, tentámos
De vez em quando ouço esse disco, que é melhor dizermos qual é, senão toda Sim, a sim, gente sim, claro que sim. é o disco Alta Vai a Lua do Luís Portugal, que, Exatamente. e está alguns por aí no Spotify e nessas redes. E eu de vez em quando ouço e acho que nós tínhamos boas ideias e acho que fizemos algumas coisas bem feitas. Agora se calhar fazia de forma muito diferente. No entanto, o que é que me dizes, antes de avançarmos com a Sim, sim. tua carreira, que é que te recordas desse tempo e que avaliação fazes da nossa experiência nesse tempo como criadores e como gravadores e como arranjadores? Pá, em primeiro lugar, a experiência de fazer a recolha lá no Parque Montezinho, isso foi incrível. Acho que foram 2 semanas, salvo erro. Já tenho uma ideia que foram 2 semanas. Pá, incríveis, com um contacto mesmo com Portugal profundo. Eu tenho a ideia daquelas senhoras a aparecerem no lusco-fusco de cada lado e a juntarem-se todas, e nós temos a hipótese de ouvir assim, ali mesmo naquele ambiente todo, mais do que as próprias vozes e as pessoas, era toda aquela ambiência, toda a envolvência incrível. Pronto, essa experiência valeu por tudo, acho eu. Depois, a forma como demos a volta aos temas, também eu olho para isso com alguma inocência, não é? Havia muita inocência nessa altura também. Fizemos o que sabíamos, é justo dizer assim. Acho que está um trabalho que não envergonha. De facto, eu acho que havia ali muitas cabeças a pensar e não havia o conceito de produtor não era uma coisa muito vaga na altura também. Hoje em dia há aquela ideia da produção. Na altura fazíamos nós a nossa própria produção, tentávamos o melhor possível. Gosto mais assim, eu gosto mais da outra maneira, e aquilo era uma democracia, tínhamos que ir nessa manta de retalhos. Creio que talvez seja o menos conseguido, talvez isso. Haver mais coesão, não é? Mas isso tem a ver com a época, tem a ver com tudo. Tem. E tem principalmente a ver com a inocência que nós tínhamos na ocasião. Não que não fôssemos adultos, mas a inocência de quem se mete nas coisas pela primeira vez. Claro, e de facto faltava-nos se calhar seguirmos uma cabeça e uma ideia só para conseguirmos ter um trabalho que fosse de facto coeso. E todo um trabalho. Exatamente. Mas pronto, foi isso. E depois? Há muito bons momentos lá. Acho que há lá muitos bons momentos. E, verdade seja dita, pronto, tendo em conta que o nosso universo naquela altura, foi interessante, foi um bom trabalho que tenho gratas recordações desse processo todo. E tens lá um belíssimo tema, pelo menos um, para não dizer mais, mas há lá belíssimas canções, daquelas que ficam para a vida também. Sim. Há alguma... espera aí. Sabes que eu esqueci-me de pôr o meu telefone em modo não incomodar. Então se for preciso, a gente... Estava aqui a receber uma mensagem. Pois foi. Depois disso, a tua experiência criativa seguinte foi do Amor e Outros Demónios, se não estou em erro, foi? Sim. Tentei fazer qualquer coisa em nome próprio, enquanto compositor, com uma parceria que também é muito grata, com o António Gregório, em que ele era o letrista e eu fazia a parte instrumental e melódica da coisa. Portanto, era uma parceria. Era, sim senhor, e era boa. Cabe aqui dizer que não sei se o Gregório está aqui a ver-nos. Se estiver, Gregório, manda aí um tchau. É um convidado que eu também gostava de ter para nos falar, por exemplo, do dom da palavra. Pode ser que ele aceite. Eu um dia destes convido também. Fazemos-lhe uma espera. Uma espera. Continua. Sim, pronto, aquilo foi também, mais uma vez, uma experiência muito rápida e tudo, novamente, sem o conceito da produção, que aquilo foi tudo feito sensivelmente em 3 meses. Tinha uma canção, consegui convencer um Ayer, na altura, da Strauss, que era o Zé da Ponte, que seria uma boa aposta,
investir em mim e acabou por aceitar. E eu, com um único tema feito, tive que preparar um disco em 3 meses. E assim foi, com algumas histórias engraçadas, canções feitas num quarto de uma pensão por cima da Portugal e em Lisboa. Assim, tudo muito a correr, tudo muito trapalhão, novamente a tal inocência, mas foi feito e fizemos aí, juntámos uma banda incrível também e ainda fizemos aí uns concertos valentes. Isto na altura de Silence 4 também. Quem fazia parte do Amor e Outros Demónios eras tu, o Gregório que fazia parte, era o Gil, sim. E hoje? Exatamente. A Sandra Leal também. A Sandra também? Sim. Tocou lá também o Telmo, o baterista. Sim. E o Fernando Lopes, também o guitarrista incrível também, que agora está com sim, exatamente. É possível ouvir esse trabalho hoje aí num streaming qualquer, YouTube? Eu creio que está muito perdido na memória, assim no fundo de um baú qualquer da memória. Eu acho que o disco não está editado no Spotify nem nada do género. Estamos a falar de uma coisa de 98, sensivelmente. E foi editado pela Strauss. Foi editado pela Strauss, que eu creio que já não existe hoje em dia. Eu não sei se o espólio, para onde é que o espólio foi, não faço ideia. Há de ser propriedade de alguém. Mas, pronto, por isso, por causa disso, eventualmente traz dificuldade, mas era engraçado voltar a ouvir isso. Não sei se tens... Sim. Sabes, tens para pôr isso no Spotify, por exemplo, ou uma rede de... Eu sempre olhei muito poucas vezes para o meu passado. Sempre tentei andar para a frente. E não faço assim, não tenho grande desejo de investir nesse disco, estar a pô-lo outra vez aí. Mas pronto, é o passado e está tudo certo. Normalmente o passado eu olho assim ao de leve por cima do ombro, estás a ver? Mas não sei se quero revisitar isso. Pronto, pois eu percebo-te. Eu percebo. Yeah. Tem um lugar bom no meu historial, mas não penso muito nele. Continuo a compor, continuo a trabalhar. Exatamente. Tu depois disso tiveste uma atividade longa e que ainda mantens. Uma atividade de longa data a acompanhar o David Fonseca, não é? Certo, sim. Fizemos sensivelmente, eu não queria dizer 20 anos, mas acho que são 20 anos. Como é que é possível? Isso é impossível. Tá? Não faço ideia como é que isso aconteceu, mas verdade. Exatamente. Começou com a Silence 4 ainda, em 98, salvo erro. 98, 99 talvez 99. Com aquele primeiro concerto no pavilhão multiusos, que agora não sei se é Altice Arena, como é que está constantemente a mudar de nome. Mas começou aí e ainda dura até hoje, verdade seja dita. Continuamos nisso, na luta, na estrada. Exatamente. Tu tens contribuído para a carreira do David também com arranjos e produção, com a escrita é dele, não é? Sim. Arranjos, ele é o cérebro, o coração, o corpo, ele é tudo praticamente no projeto. Ele normalmente delega algumas tarefas quando acha que temos algo mais a dizer acerca de certa estética, uma coisa assim do género. De quando em quando, sim. Houve o segundo disco a solo que ele fez, tive uma participação mais ativa, assim como o resto da banda também, que fizemos ensaiámos e fizemos mesmo live takes e o disco foi gravado ao vivo em estúdio. Depois com overdubs, aquela coisa toda, mas foi tocado, foi ensaiado. Pronto, foi um disco mais colaborativo, houve mais colaboração entre todos os elementos. A partir daí, tem sido coisas mais esporádicas. Normalmente, por exemplo, o Simões e o Serginho gravam bateria e baixo. Normalmente é aquelas coisas que o David não toca assim à primeira vista. Ele toca muito bem teclados. Alguns trabalhos, algumas coisas que ele me passa para as mãos para eu fazer alguma coisa, eu olho para aquilo e aquilo já está feito até, e também tenho a humildade de lhe dizer, pá, David, isto já está pronto, não vale a pena estar a fazer claro. a encher. Claro. Mas sim. E agora, chegas aqui e és outra coisa, eu já a seguir já te vou perguntar se
como é que está a tua escrita neste momento e o que é que vais fazer? Claro. Antes disso, chegas aqui a esta época em que estamos e és um bocado a referência, até já a nível do... És a referência de Leiria, mas já és um gajo referenciado no país como produtor, misturador, digamos, e masterizador, já vais tendo também coisas para fazer. Fala aí um bocadinho sobre isso e até, visto que nós temos aqui gente que não é da música, ainda bem, e que poderão até achar que nós estamos a falar uma língua estrangeira, Claro. aí assim, de repente, O que é tudo quase... isto? O que é tudo isso e qual é a importância ou melhor, como é que te chegam as coisas às mãos e como é que te saem das mãos, digamos assim? Eu faço algum trabalho como produtor, em que as coisas chegam maquetadas de alguma forma e eu tento trazer ao de cima o melhor possível que há na música, sugerir arranjos, sugerir direções, coisas desse género. Essencialmente tentar respeitar o material que chega e trazer ao de cima o melhor. Está aqui o Gil, passou por aqui também dos Crazy Coconuts, com quem trabalhei, fazem parte do Omnicord Records, com quem eu estou a trabalhar neste momento, muito ativamente também. E no caso deles foi um trabalho desse género, que ele chegava com grandes ideias, já tudo muito preparado, mas era preciso perceber como é que nós transformávamos uma banda que era muitíssimo forte ao vivo, com o sapateado e com isso tudo, como é que nós punhamos aquilo num disco. Porque é interessante visualmente estar a ver uma banda com uma pessoa a fazer sapateado, a Adriana Jaulino, que é incrível visualmente, tudo isso, mas quando tiramos esse elemento visual e estamos focados num disco, o que é que acontece à canção? Quer dizer, de repente, esse elemento visual desaparece e aquilo fica despido. Como é que nós mantemos essa ideia da banda? Pronto, isso foi um desafio de produção bastante complexo. É uma banda de eletrónica com sapateado, por exemplo. Quando escondemos isso, ouvimos lá aquilo atrás, pode ser uma percussão, pode ser o quê? O que é que será? Pronto, tentar passar essa ideia. Um produtor tem que tentar fazer com que essas coisas aconteçam em estúdio. O produtor acaba por ser aquele indivíduo que arruma a quantidade de ideias certo. que possam existir na banda e que até podem às vezes chocar umas com as outras, contradizer-se um bocadinho umas com as outras. E o produtor é um bocado um indivíduo exterior que aponta no meio daquilo tudo o caminho certo. É por aí assim. É quase um árbitro, sim. É isso, o produtor musical, digamos assim. Produtor musical, sim. Eu acabo por juntar funções também, porque começo logo a pensar como é que aquilo pode ser gravado. Quer dizer, há logo uma parte técnica que também nem sempre é o melhor. Porque às vezes começo logo a meter entraves na criatividade musical para tentar pensar como é que aquilo depois vai ser gravado e misturado e isso tudo. Às vezes é bom haver esse conflito. Eu tenho tido a sorte, nestes anos todos, de estar sempre a desconstruir as minhas ideias e estar sempre a ser confrontado com o pessoal que não me deixa acomodar durante muito tempo. Ou seja, o David foi um desses exemplos, por exemplo. Aquilo, quando eu entrei para aquilo, para o Silence, aquilo era o oposto da minha ideia. Aquela figura, aquela personagem era completamente diferente. Isso forçou-me a destruir praticamente as paredes que tinha construído à minha volta e reconstruir tudo, já com esses dados também. No caso da malta aqui da Omnicord e destes projetos todos, estou sempre a ser questionado pelos miúdos. Eles têm quase metade da minha idade e farto-me de aprender com eles por causa disso mesmo. Isto por causa da questão de sermos sempre confrontados. Pronto, não estar num lugar de conflito. Exatamente. Isso é muito importante. Portanto, ser produtor também é estar aberto a essas ideias que parecem absurdas para nós e saber, então vamos lá experimentar, ver o que é que se passa aqui. A maior parte das vezes acabam por ter razão e eu tenho que dar a mão à palmatória. Também já se deu o caso de eu ter razão numa outra discussão, mas... E depois,
Misturas e Sim, masterizas. sim, Misturar até é um termo que se entende bem, enfim, sim, claro, claro, claro. é pôr os sons equilibrados, Exato, tanto no volume quanto na equalização, grosso modo. exatamente, Há mais exatamente. coisas, mas grosso modo é por aí. Mas Sim, masterização é depois um termo sim, que é um bocado mais suculento. é, E aqui muitos dos nossos amigos sabem muito bem o que é que se quer dizer, mas outros não. Expliquei-nos claro. tanto que a gente tem que falar de mais coisas. Sim, exatamente, exatamente. Exatamente. A questão da masterização é um passo bastante importante no final de uma mistura. Nós passamos muito tempo, às vezes meses, embrenhados na parte da mistura de um disco. Os temas chegam separados em faixas, que ele nem sempre está tudo no mesmo ambiente sonoro, e nós tentamos na mistura, às vezes, fazer o que não se conseguiu fazer nos arranjos. Aproximar um pouco o universo estético, seja pelo som da bateria, ser contínuo no disco todo, tentar que a voz tenha um efeito específico, que é também uma voz, uma característica do disco. O master acontece numa fase em que nós já não sabemos o que é que estamos para ali a fazer. Já estamos de tal maneira perdidos naquilo que já parece que está tudo errado, não é? Assim, e fechamos as misturas e entregamos aquilo a outra pessoa que vai ouvir aquilo com ouvidos frescos, sentarem tão embrulhados naquilo. Vai dizer, olha, esta música tem graves a mais, esta música está aqui, o médio está mais agressivo. Pronto, é capaz de chamar a atenção para pormenores que poderão ter de ser resolvidos novamente numa remistura, ou seja, pegar na mistura e refazer isso, ou podem ser no processo de masterização, que normalmente é pegar na mistura que eu fiz, por exemplo, eu entrego aquilo a outra pessoa, ele vai ver o que é que o Pereira fez. Então deixa lá ver, este tema não está a colar muito bem com este. Então vai tentar aproximar timbricamente o universo do disco, tema a tema. Portanto, se um tema tiver graves a mais e tiver uma força de bateria muito exagerada, se calhar vai tentar acalmar um bocadinho esse tema para ficar mais na estética do disco. Isto na parte estética, vá lá, que é muito, muito importante mesmo. Depois há outras questões. Hoje em dia estamos na época do streaming e das redes, dos Spotify, YouTubes, essas coisas todas, e cada um tem uma forma de passar música diferente. E então começa a ser necessário uma pessoa saber exatamente a diferença de uma masterização para CD ou a masterização para o Spotify, que são coisas completamente diferentes. Por exemplo, há bandas de jazz a soar com muito mais força no Spotify do que uma banda de metal. E isso tem a ver com o algoritmo que eles têm. Um masterizador sabe mais ou menos trabalhar em função dos algoritmos das plataformas de streaming. Cada uma Mas com a aí, sua cabeça. Sim. mas aí já é um universo muitíssimo técnico. É Muitíssimo bastante técnico. técnico, sim. É bastante técnico, sim. A masterização é um processo muito técnico. É criativo, de facto, é estético, é essencialmente também isso tudo. Deve ser feito com os ouvidos, não com os olhos. Há muita gente que faz só com os olhos, a olhar para os gráficos e isso tudo. Mas é muito técnico porque conseguir pôr uma música que funcione nessas várias plataformas, no rádio de um carro, saber que aquilo na Antena 3 ou numa rádio na comercial aquilo vai soar de certa forma. Pronto, é preciso ter essa atenção. Da mesma forma como masterizar para vinil, por exemplo, que é ainda mais estranho. O vinil é quase sempre um mistério, porque aquilo é uma agulha que anda para lá de um lado para o outro. E se não tivermos cuidado com algumas coisas, pode mesmo danificar o próprio suporte físico e até a própria máquina de gravação do vinil. Pois, e curiosamente o vinil nunca se foi embora assim de verdade. Exatamente, O exatamente. CD, se não me engano, está mais pálido, está mais esquecido, está lá mais para trás do que o vinil neste momento, não? Nós já apanhámos essas mudanças todas, não é? Já, nós, Não é por nada. nós apanhámos a cassete. Nós apanhámos a cassete, A apanhámos uma cassete. coisa inenarrável, que era um suporte de fita digital. Ou seja, Exatamente. que é o pior dos dois mundos. Estás a ver? É o Tens que pior dos dois rebobinar, mundos, tens que exatamente. rebobinar para ir acertar aquele timbalão que não estava bem e é o som digital estéril dos anos 90, não é? Complicado. Mas pronto, Pois é. epá, já não devíamos ter falado nas datas. Foi na Não, década. não. Ouvimos dizer, nos anos Ouvimos 90, dizer.
Ouvimos dizer que nos anos 90 era assim. Olha, Sim, falando sobre isto aqui, os temas da conversa são sempre à volta da criatividade e dos processos criativos, exato. mas cada um tem o seu e a ideia, e não é possível nós desenharmos um perfeito, até não, porque não tinha interesse. Claro, Ficávamos a escrever músicas da mesma maneira e não tinha muito interesse. exatamente. Mas é interessante sabermos como é que cada um faz, como é que os outros fazem, avaliarmos como é que os outros fazem, compararmos como é que os outros fazem, entendermos as propostas porque o processo do outro passa, para ver se nós próprios fazemos essas propostas, e é um bocado atrás dessas pistas que eu também ando. Nestas conversas, que sendo para toda a gente, pronto, são sobre fazer cantigas. Em todos os níveis, em todos os aspectos, até à masterização, porque só aí é que a cantiga está pronta para ir para o cliente. Exato. Mas sobre tudo isso, como é que tu escreves? Como é que tu escreves as tuas canções? Como é que é o teu mindset, digamos assim? O que é que tu procuras? Que utensílios usas? Se usas algum utensílio ou se simplesmente pensas nas coisas, como é que tu fazes? Isso é uma daquelas questões complexas. Eu já passei por vários processos e essencialmente, eu não sou um... Como é que eu ia dizer isto? Eu não sou muito meu amigo em termos de composição. Eu normalmente, eu não consigo escrever, eu por norma para escrever, seja o que for, é um processo de catarse. Ou seja, eu tenho que ter alguma coisa que não está a correr bem na minha vida para começar a escrever. E faço muito num momento de quase desespero. Ou seja, Ora, insatisfeito. espero que não escrevas há muito tempo. Exatamente. No sentido em que a insatisfação começa a tomar conta de mim. É esse o meu processo de escrita, ao fim e ao cabo. É quando estou de tal forma insatisfeito seja o que for, com o inverno. Normalmente, quando começamos a ficar muito tempo fechados em casa, no verão não há tempo para nada. A partir de março, como sabes, eu continuo a tocar muito e trabalho como técnico de som ao vivo também, de maneira que tenho sempre, tirando este ano, de exceção, obviamente. Aliás, já que falas nisso, deixa-me interromper-te só para recordar um comentário que ainda hoje tive numa conversa. Nós curiosamente, não somos nada parecidos com a cigarra da história, somos mesmo parecidos com a formiga. Com a formiga, exatamente, é verdade. Isso é uma grande verdade. É mesmo. Nós tentamos amealhar no verão para termos no inverno. Pronto. E isso acaba por limitar um bocado o tempo que tenho para ser criativo também, porque ocupa-me a cabeça e tudo isso. Novamente, quando chega àquela fase em que estou mais fechado em casa e começo a pensar um bocado na vida, essas coisas todas, e começa uma vontade de fazer alguma coisa, um bichinho, seja o que for, mas normalmente é insatisfação. A Márcia escreveu um tema lindíssimo que se chama A Insatisfação. Eu acho que tem muito a ver com isso. Quando aquilo transborda é quando eu tenho mesmo que me fechar no estúdio e que acima de tudo é um refúgio. Uma coisa que eu nunca quis foi que isto parecesse muito com um estúdio profissional. Isto tem aqui os elementos todos, tem aqui os teclados, que são a minha ferramenta principal, e acabo por ter bom material e consigo fazer misturas decentes e masterização e isso tudo. Mas tem sido sempre o meu propósito que isto seja o meu refúgio quando tenho alguma coisa para deitar para fora. É o que me equilibra, o que me balança entre o trabalho do dia-a-dia, vá lá, e aquela parte de mim que continua a estar noutro sítio. Exatamente. Pronto, é isso. Agora, nunca tentaste então passar disso para o conceito de ficção, escrever ficção, ou seja, escrever uma coisa que não te é propriamente inspirada pela vida ou por essa insatisfação, mas pela vontade de criar, e então tens que recorrer ao sentido da ficção. Nunca pensaste nesses termos? Já pensei, já tentei, de facto, é uma das coisas que eu preciso o meu problema principal é que eu preciso de letras.
Eu não consigo, eu não sou um compositor que tem ideias melódicas e que vai na rua e pensa assim, esta melodia é gira, vou gravar aqui. Isso nunca aconteceu muito, não é essa a minha... Eu não consigo fazer uma canção sem perceber o que é que estou a falar. Ou seja, a canção nunca é dissociada de um texto. E então quando tinha a parceria com o Gregório era mais fácil, que eu dava de certo modo, ele dava voz a um universo que nos era comum e, em termos conversas que nós tínhamos, somos ainda hoje somos muito, muito amigos e até confidentes, então havia ali uma relação quase de reconhecimento naquilo que ele escrevia, eu revia muito no que ele escrevia também. E aí não havia esse problema que eu praticamente pegava naquilo. Eu tenho uma ideia até de um tema que tu fizeste com ele, já não sei muito bem, acho que tu fizeste uma melodia, corrige-me se eu estiver errado, fizeste uma melodia, ele escreveu um texto para essa melodia e eu, em cima do texto que ele escreveu, fiz uma outra canção. Era perto. Era uma qualquer que ia por... Sim, essa eu apoderei-me mesmo. Essa eu apoderei-me. Eu estou a me referir a um tema que era o Dias Assim, salvo erro. Que tinha uma letra que era às vezes Dias Assim. Eu tenho a ideia que tu fizeste... A letra que ele escreveu foi para uma melodia tua e que eu depois tu fizeste... E em cima do texto fiz uma canção completamente diferente. Portanto, o meu processo é mais esse, é olhar para um texto e a canção surge em cima do texto. E então, eu não sou um grande escritor não escrevo muito bem palavras, lamentavelmente. É difícil. É muito difícil. Eu tento leio bastante à procura desses pontos de inspiração, mas essencialmente, quando a insatisfação chega, é que eu tenho de facto alguma coisa para falar. Olha, já que falas nisso, deixa-me dizer-te que quando eu anunciei aqui esta conversa numa publicação já na quinta-feira, um amigo nosso comentava, gostava muito de um tema vosso que tinha a ver com línguas amargas e cenas agridoces. Que canção era essa? É um tema que se chamava Agridoce, naturalmente. O Amor e os Outros Demónios. O Amor e os Demónios, exatamente. É um tema que eu posso contar que estou a revisitar desde que começou esta coisa da quarentena. Tive tempo, estávamos a falar do passado, e eu pensei, deixa-me ir buscar esse tema e fazer uma coisa completamente diferente em termos de arranjo e de interpretação. O do Amor e Outros Demónios era uma banda de eletrónica, que eram as ferramentas que eu tinha à minha disponibilidade. Tinha caixas de ritmos, sequenciadores, coisas que eu podia fazer em casa sem ter que depender de estar a gravar um baterista, ia para um estúdio para isso tudo. E então o universo e a linguagem tinham muito a ver com o house e com a música de dança dos anos 90, os Portisheads, Massive Attack, essas coisas assim de género. Lá estás tu com os anos 90, de certeza que não foi nos... Sabes, eu gosto muito, eu vejo muitos filmes sobre a época. Não, eu vivi lá, portanto não há mesmo nada a fazer. E então eu tentei revisitar esse tema e eu até falei com o Greg. Ele tinha lá uma quadra que estava um bocado associada em demasia a essa década e pedi para ele fazer um update que ele gentilmente e graciosamente acedeu. Que é difícil mexer em textos, essencialmente, mas ele fez isso, criou uma nova estrofe, ou pelo menos uma nova quadra, que ficou ali impecável, e eu posso ir buscar esse tema. Mas pronto, esse tema tem uma história curiosa. Aquilo fala sobre contrastes, sobre coisas que não podem ou não devem acontecer em simultâneo. E culmina com essa frase, também com coisas que também acontecem em simultâneo, lá está, termina com essa frase que é como a minha língua amarga no teu sexo agridoce. Ok. Essa é a palavra. Ora, na altura quando isto saiu, alguma crítica, vá lá, associou aquilo a uma espécie de uma chalaça. Não sei porquê. Não percebo.
Pronto, e eu acho que acabaram por descer aquilo ao nível de um bacalhau, caralho. Como é que é? Caralho, é isto, pronto. Eu fico Quer, sim, sempre senhor. em pânico. Quando digo esta expressão, posso Exatamente. escorregar e pronto. Posso escorregar no azeite do bacalhau, essa coisa toda, pronto. E aquilo não é isso, não é nada disso que se trata. Aquilo trata-se de facto de uma letra incrível, uma interpretação não tão fabulosa da minha parte, confesso, mas isso está prestes a mudar. E eu, em princípio, ainda vamos ouvir falar desse tema em breve. Olha, isso são boas notícias. Sim. E eu acho que nesta nova roupagem a canção passa de uma forma que não passava, talvez, na roupagem dos anos 90, da música de dança e isso. Mas pronto, é esse o tema. E que ferramentas é que tu usas para depois compor? Imagino que seja o teu piano, eventualmente. Café, bastante café. Houve uma altura que eu andei à procura de formas de explotar ou potenciar a parte criativa. E basicamente tem a ver tudo com a dopamina no cérebro e isso tudo. Ora, as alternativas seriam as drogas. Pá, como eu sou É caro. É um bocado caro, sim. E eu que tenho microfones e teclados e isso, tenho que escolher entre as drogas e isso, portanto, decidi ficar pelo café. Muito bem. Portanto, essa é uma das formas. Mas depois o piano, os teclados, os arranjos feitos, até os arranjos, os ambientes instrumentais, são parte do meu processo. Eu começava por criar um ambiente instrumental interessante e com o texto à frente encaixava a métrica do texto no ambiente. Depois acabei por fazer alguns exercícios de composição. Por exemplo, só podia usar 4 acordes por música. Ou 3 acordes. E não podiam ser... tinham que ser sempre sequenciais, ou seja, aquilo era um loop e o disco inteiro tinha que ser feito nesse ambiente de 4 acordes, 3 acordes. O refrão eram os mesmos acordes. Pronto, isso era outro dos processos, tentar estreitar um bocado as balizas para que a dificuldade me forçasse a ser um pouco mais criativo também. Essencialmente, tentar que a parte criativa fosse mais importante do que a parte técnica, sempre. Não me perder naqueles acordes torcidos que facilitam, às vezes, parecem mais interessantes e que ajudam muito a canção, mas que no fundo só estão a complicá-la e para nós músicos podem ser interessantes, para uma pessoa que não olha desse ponto de vista do músico, podem ser mais aborrecidas. O piano, eu afastei-me do piano uma altura por causa disso. Porque no piano as minhas mãos iam naturalmente à procura de certos acordes mais complexos e então eu não queria isso, acabei por fazer a partir de máquinas, criar esses ambientes em máquinas, sequenciadores, a parte da eletrónica toda, para me forçar a sair desse meu universo, desse meu principal instrumento. Agora nesta fase mais recente tenho andado a compor na guitarra, curiosamente, que eu confesso que não sei tocar. Não sei mesmo tocar, aquilo para mim é não sei o que é que se passa com o meu cérebro, com que as ligações já não ficam. Eu aprendo aquilo durante uma semana e é espetacular. Passado uma semana já não sei o que é que já não fica. Não ficou lá nada. De maneira que nesta relação... Eu costumo dizer ao pessoal que anda a aprender que isto de tocar guitarra só tem 2 problemas: os dedos e as cordas. Resolvidos esses 2, está tudo pronto. Compreendo perfeitamente. Pronto, eu acrescentaria talvez o meu cérebro, talvez, a minha capacidade de memorização, porque já não é aquela coisa. Não será tanto isso. É capaz de ser mais... se tu tivesses, digo eu, se tu tivesses que atingir um objetivo e tivesses tempo para te dedicar a ele e o fizesses de forma continuada e a ferramenta escolhida fosse a guitarra, por exemplo, por alguma razão, tu farias isso. Tu farias isso e acabavas as coisas. Mas de facto tens razão. Eu também já peguei em instrumentos menos habituais para criar outras coisas. Certo. Para ver onde é que aquilo me leva, ou então com o meu instrumento do costume, a viola, usar de coisas, efeitos, ligações e tal, para
para conseguir despoltar outras ideias que normalmente não Exatamente. teria. Exatamente. No entanto, curiosamente, eu nesta fase aqui ando de facto mais inclinado para tentar não usar nenhuma ferramenta numa fase inicial, ou seja, pensar as coisas. Ok, Pensar ok. as coisas, estás a ver? Sim, sim. Que se calhar é uma lógica como outra qualquer. Sim, sim, mas é válido. Eu por acaso, gravei agora há pouco tempo um tema que tinha na cabeça há 25 anos, sensivelmente. Que vem dessa altura da recolha entre os montes, dessa faceta popular. Eu fiz aquele tema e quando ele estava mais ou menos pronto, houve um artista nacional que lançou uma coisa que tinha uma frase muito parecida. Pá, complicado que era bestialmente parecida demais com aquilo que eu tinha feito. Então eu Yeah, pensei, bem, pois, não vou fazer isto porque vai obviamente haver a colagem, as pessoas vão dizer, isto é aquilo. Pronto, e então decidi que ficava na gaveta. E ela andou aqui a bater-me, vinha-me de X em X tempo, aparecia-me, quando eu estava a tomar banho, por exemplo, aparecia-me aquela coisa. E eu fiz muito esse processo mental de a construir na minha cabeça em termos de estrutura. Nunca foi ao instrumento. Passado 25 anos eu já não me lembrava muito bem dela e foi uma chatice para ver como é que eram os acordes e essas coisas todas. Mas ela estava tão persistente que acabou por sair agora e está gravada e está no meu SoundCloud e tudo. Que é um tema chamado Auto de Fé. E mais uma vez, tem lá uma guitarra. Esse tema estava escrito na minha cabeça antes de passar aos instrumentos. Não é muito comum, mas aconteceu, sim. Pois, Paulo, já agora, apesar de há bocado ter perguntado se não era possível ouvir o Amor e os Outros Demónios de alguma forma, é importante recordar que tu tens um punhado de canções numa espécie de blog musical chamado As Músicas do Paulo. Sim, exatamente. E como é que se vai lá ter? Pode-se procurar no SoundCloud, por exemplo. Eu acho que chama-se mesmo Músicas do Paulo. Ainda é um nome que ainda está em obras e vai estando. Mas pronto, é um nome como outro qualquer. Tem lá várias coisas. Inglês, olha inglês. Paul's Music. Sim. Facilita tudo em inglês, pá. É terrível. Facilita. É terrível. Olha, e tens também qualquer coisa no YouTube, se não estou em erro, pelo menos um telete. Tenho sim. Pronto, quando gravei este tema, este tal dos 25 anos, decidi que queria fazer um vídeo também, um videoclipe. E pus mãos à obra e fiz uma engenhoca aqui em casa, muito gira, e deu um belo vídeo, por acaso, do qual eu fiquei muito satisfeito e que me dá vontade de investir mais nisso no futuro. Lá está, essencialmente, a parte criativa, o processo criativo todo é muito, muito interessante. Eu não sei qual é o meu... Posso ver, mas eu acho que será Paulo Mota Pereira. Penso que deve estar nesse nome. Já nem sei em que nome é que está o meu sound. Vai falando que eu já te digo. Eu acho que e o título dessa canção é... Auto de Fé. Pois, exatamente. Sim. Já estou a ver malta aqui a partilhar. Pronto, música do Paulo. Música do Paulo. Cá está. Paulo Mota Pereira. Mas, és tu, és. Sou? Oh, diabo. És tu que estás aqui, sim senhor. Paulo Mota Pereira é o nome do canal e tens aqui o Auto de Fé e tens aqui Humana Mixing. Sim, são pequenos vídeos que eu às vezes vou fazendo só porque... Exatamente. Não sou propriamente o melhor youtuber do mundo, tanto que a minha produção é muito baixa. Olha, e parece que do Amor e Outros Demónios anda por aqui. Diz alguém. Eu já agora vou procurar. Diz alguém que anda por aqui. Do Amor e Outros Demónios. Podias fazer o favor de deixar isso mais ou menos no passado, onde é suposto estar, pá. Tu és terrível. Assim de repente, e como não posso aceder ali ao telefone, não Mas estou olha, posso-te dar uma curiosidade engraçada acerca do Agridoce. O Agridoce era genérico num programa de rádio.
Eu não sei exatamente qual era a rádio, mas sei que era uma rádio de Lisboa muito específica. E era um programa LGBT, e acho que agora tem um i no final e tudo. E então o tema era a parte do genérico. Lá está, pronto, uma utilização válida para uma Pronto, canção. olha, eu Me nunca tive, deixa, eu nunca deixa-me tive uma bastante canção orgulhoso. nos. Nada, mais nada. Exatamente. Mas foi um tio meu que me disse: Olha, ouvi a tua música agora aqui numa rádio. E é interessante. Saber que quando nós escrevemos alguma coisa, ela sai-nos das mãos e passa a ser, em Exatamente. alguns casos, porta-estandarte, em algumas casas. E pronto, desde que Teria, sejam justos, é ótimo. teria muito orgulho que fosse, no meu caso. Exatamente, exatamente. Olha lá, Sim, outra coisa que eu queria perguntar-te, porque sei que és colecionador e curioso de instrumentos sim. assim estranhos, no mínimo. E procuras os OLX todos desta vida à procura de coisas fora do comum. Verdade, verdade. Achas que terias aí assim, não sei se estavas a fazer conta, Pá, isto está tudo mais ou terias menos aqui à uma mão. coisa que fosse mostrável aí neste quadradinho, assim um instrumento Sim, pouco comum que as pessoas pensem assim, uau, wow, nunca tinha olha, visto aquilo. os instrumentos estão aqui. Eu comecei aqui com esta piada do telefone, porque de facto isto é um instrumento que eu utilizo para gravar. Isto Usas tem o aqui. microfone para Ex- conseguir. Exatamente. Ele na outra ponta tem esta ficha e isto liga a uma placa de som e dá um efeito logo muito específico. Isto também é uma das tais ferramentas Mas sim, o microfone que está aí é o original do telefone? é o original, mas tem um truque. Ah, Estes telefones têm um pick-up à base de carbono, uma coisa assim do género, e é muito complicado pôr isto a funcionar. Por outro lado, a parte do altifalante serve de microfone muito, muito bem. Nós, nos concertos do David, usamos um telefone, por vezes utilizamos um telefone em palco, que é exatamente um microfone, é o altifalante transformado em microfone, é ligado lá microfone. dentro, exatamente. E isso é fácil de fazer, é uma modificação simples de fazer. Lá, todas as pessoas praticamente têm uma coisa destas velha em casa e dá para fazer um belo microfone. Eu tenho aqui mais umas coisas, posso me deres aqui um bocadinho. Há Yeah. uma coisa, eu acredito que na parte criativa o instrumento tem algo a dizer também. Não lhe chamaria alma, que não sou assim uma pessoa muito religiosa, mas no sentido lato será algo desse género, sim. Por exemplo, Yeah. um microfone que eu adoro é este microfone dos anos, este aqui, a salvo erro, começou nos 70 e vai até no 90. Ele ainda é fabricado hoje em dia. Este acho que é dos anos 90. Eu Mas, recordo-me, eu sim, recordo-me de quando era miúdo, esses microfones eram usados na RTP. eram, inclusive, às vezes é comum vê-los ainda, hoje em dia ainda se vêem muito. Este microfone já está comigo há alguns anos e é um dos meus micros preferidos para gravar. Veio do eBay, não sei exatamente de onde, provavelmente da Alemanha, mas eu acredito que a idade que ele tem me ajuda também a pôr algo diferente que um microfone mais moderno não terá. Por exemplo, este teclado que aqui está, é tudo teclado, isto é um Fender Rhodes, não sei se consegues Muito bem. ver aqui. Eu consigo ver, sim senhor. É. Este teclado é um piano elétrico dos anos 70, tem sensivelmente a minha idade, e tem uma história gira. Veio num concerto de Silence 4 que nós demos em Paris. Na altura, em Portugal, não era tão fácil apanhar estas coisas. Nós fomos a Paris e havia uma carrinha com backline que vinha para Portugal, de maneira que eu vi isto numa loja à venda e o preço estava impecável e meti-o na carrinha e vamos embora. E ainda tenho uma vértebra deslocada. Tenho aqui uma dor nas costas persistente que tem a ver com o facto de eu não ter conseguido esperar para o meter cá em casa sozinho. Isto pesa quase o mesmo do que um piano a Pois, sério. Pois, isto tem uma parte de. Isto é um pesadelo. Mas pronto, tem uma tirei-o do armação. carro, exatamente, e trouxe-o para casa. Pronto, este aqui é uma recordação nas minhas costas, sempre constante. Cada música que eu uso traz esse peso atrás também. Essa Exatamente. dorzinha na Sim, costela. exatamente. E Este que teclado mais? aqui, este teclado aqui de cima é um sintetizador dos anos 80 que estava esquecido num barco de cruzeiro, num navio de cruzeiro. E um amigo comum, que é o Ricardo da Nazaré, o baterista, Muito bem. sim, Sim. grande músico,
trouxe-o de lá, ele foi tocar lá e viu lá isto assim esquecido e trouxe-o. Ele estava meio avariado, fizemos uma troca, eu dei-lhe uns pratos de choque, ele deu-me o teclado, metemos ali um dinheirito ao barulho, que é um facto, pronto, é que este teclado está arranjado, eu próprio fiz o restauro e agora, pronto, é mais uma das ferramentas que eu também acho que traz alguma coisa, tem essa história também é dos anos 80, também. Pois que tu a pouco e pouco foste arranjando habilidades de recuperação e de eletrónica, não é? Sim, exatamente, tendo em conta que os teclados que estão aqui Não arranjas máquinas de lavar. ainda não calhou. Acho que ainda não calhou. Tudo que mete voltagens assim complicadas, eu não. Exatamente. Mas pronto. Tenho aqui um instrumento engraçado que eu creio que é mais conhecido talvez, mas para um público mais largo talvez não tanto. Com licença, deixa-me ir aqui buscar. Ora, é essa. Passa a favor. Parece uma raquete. O Omnicord, exatamente. Que deu inclusivamente nome à Omnicord Records, exatamente. A Omnicord Records, editora aqui de Leiria, cheia de... É um instrumento japonês. Isto não sei se isto é da Suzuki, exatamente. É um instrumento japonês e isto imita de uma forma eletrónica. Tem os acordezinhos todos, é um meio chord organ, uma pessoa toca aqui os acordes e tem aqui uma harpa que faz como se fosse uma auto-harpa. Isto basicamente é uma auto-harpa, é uma harpa automática, vá lá, chamemos-lhe assim, que tem um som muito giro. É difícil não pôr isto nas músicas todas. Dá-se o acorde, ele toca e tudo. Tem ritmos, eu habitualmente não uso os ritmos. Fazes mal. Pois, vou tentar tirá-los. Exato. E tem este som. Então isso basicamente é uma guitarra. Uma guitarra para preguiçosos, exatamente. Pronto. É muito interessante este instrumento. Foi o meu amigo Fred Noel que disse que tinha lá isto no sótão a ocupar espaço e mandou-me. As palavras da esposa, se não me engano, foram: toma, menos lixo lá em casa. Pronto. E eu gosto de colecionar estas coisas assim antigas, que à partida as pessoas não acham muita utilidade, mas que têm, lá está, uma característica. O som o Omnicord é muito utilizado por muitas bandas, sobretudo no universo indie. No caso, por exemplo, dos Nice Weather for Ducks, usam muito o Omnicord. Malta daqui de Leiria. Sim, eu sei. Sim. Eu sei, eu recordo-me de acompanhar os Patos. Sim, os Patos, exatamente. Na ocasião do primeiro disco, e recordo-me que eles usavam isso. É verdade. Também tem um término, não sei se sabes o que é um término. Por acaso sei. Está ali. Já lá ver, espera aí. Já lá ver se isto chega aqui. Eu ali tenho em cima uma espécie de um kit de primeiros socorros, das coisas que me socorro mais para fazer as músicas, mas está ali naquela prateleirinha, está ali em cima umas percussões, umas coisitas, pronto. Muito Estão bem. aqui sempre mais ou menos à mão. Está ali um gravador de fita que eu também utilizo para fazer efeitos. Por exemplo, numa mistura que fiz para a Surma, de um tema que é Maasai, o delay que a voz dela tem foi feito com aquele gravador. É um delay analógico de fita. Pronto, tem aqui esta coisa que também veio, isto acho que veio também de uma tour do Challenge 4 por um país qualquer. Não me recordo, acho que foi em Londres, uma coisa assim do género. Isto é uma antena, não é? Pronto. Isto, quando bem tocado, soa qualquer coisa. Quando mal tocado, parece um animal que não está bem morto. Pois é, mas há gente que faz solos com isso. Exatamente. Faz isso bem. Muito bem. Sim, não é o meu caso. Posso-te contar uma história que tem piada? Podes. No concerto do Amor e Outros Demónios, que foi dado cá em Leiria, nós tínhamos por norma começar os concertos no Salvador. Para quem sabe o que eu estou a falar, é um restaurante aqui em Leiria que é célebre por um vinho rosé muito conhecido, que é o Josel. Pronto. Muito bem. Exatamente. O Josel tem efeitos que não é compatível com o término, devo dizer. E foi a última vez que eu tentei tocar aquilo ao vivo. Uma altura que aquilo correu muitíssimo mal e então saiu do universo ao vivo e está aqui para as minhas músicas em casa e pronto. Yeah.
Olha, estamos quase, entretanto Sim. o Instagram manda-nos embora. O que é que vais fazer a seguir? O que é que tens, além de um dia destes masterizares e misturares umas coisas nossas, Certo, 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 certo. o que é que tens, o que é que estás a fazer e o que projetos é que tens agora, em breve? Olha, sim, neste momento, o meu projeto pessoal está sempre lá, apesar de eu, essencialmente, a minha profissão é dedicar-me aos projetos das outras pessoas. E então, daí a minha composição, a minha parte de criativa estar toda um pouco sempre em segundo lugar. Esta história da quarentena faz-nos ter algum tempo, não pelas melhores razões, de maneira que passa por aí também. Eu estou a trabalhar em termos de composição com o objetivo de pôr alguns temas em discos de outros cantores e outras, porque há muito cantor sem autor. Eu não me vejo como um grande cantor. Gostava que os meus temas tivessem uma voz mais feliz de vez em quando. Entretanto, estou a trabalhar com Omnichord, como disse. Neste momento estou a misturar eu não sei, se calhar não posso falar sobre isto. Não há problema. Pois Estás a fazer uma mistura. Estou a fazer a mistura de um disco para uma banda de Omnichord que vai sair em breve. Sim, não sei se pode ser divulgado, portanto vai ficar assim mais ou menos. Estou a acabar as misturas, vou fazer também masterização, que é uma coisa que não devia vir em conjunto, mas vai acontecer também. E além disso, tenho trabalhado com a malta dos Happy Mess, com quem eu trabalho ao vivo como técnico também, e misturei o disco anterior. Malta que eu aprecio muito, gosto muito de criativos, e estamos a trabalhar em alguns temas em parceria. Isso era uma questão que eu gostava de pôr também acerca da criação. Se o ato para ti de criar é um ato egoísta, pode ser um bocado as duas coisas, depende muito da circunstância. Nós, por exemplo, na banda, na Catraia, fazemos muito uma coisa, que é, estamos todos bastante distantes e temos todas vidas ocupadas. Fazemos muito a composição nós e depois partilhamos com os outros para consultadoria. E a consultadoria é efetiva. Há muitas modificações e muitas alterações e muitas direções novas a apontar, e fazemos isso entre nós já por sistema. Isso, de certo modo, é uma forma de escrever em comum. Exatamente. Há muito tempo que não escrevemos, nem nunca o fizemos, mas há muito tempo eu pelo menos que não escrevo assim em banda. Olha, estamos aqui todos na sala de ensaios e vamos todos escrever. Não que não possa ser feito, mas acho que é mais porque a vida de cada um não permite muito isso. Nós chegamos aqui a um ponto em que ensaiamos às 10 da manhã, já não ensaiamos assim pela noite fora como era anteriormente. Claro. Para rigorosas. E pronto, É que como estamos numa época em que se faz muito aquilo chamada residência artística, em que juntas vários compositores e é suposto fazer, por exemplo, na Omnichord faz algumas coisas com bandas internacionais que vêm cá, passam aqui uma semana ou duas e acabam por gravar os temas, depois vão lá também e pronto. É uma coisa que eu nunca me adaptei muito, talvez pela minha forma de disputar a escrita de canção, ou seja, é algo demasiado pessoal para eu conseguir fazer isso. No entanto, agora com os MES, e daí a pergunta que te fiz, tivemos uma dessas residências e que até foi interessante. Com eles esse processo funcionou bem, em que nós complementávamos as ideias uns dos outros e íamos avançando de uma forma que não é o meu processo, mas que foi um processo interessante. Portanto, isso também é um dos projetos próximos que estou a fazer agora. Será o disco deles também, em termos de composição e, eventualmente, alguma produção e gravação, mistura isso, por aí. Olha, eu acho que isto, entretanto, deixa-nos ficar a pé, mas a gente continua enquanto isto nos mandar embora. De qualquer modo, olha, obrigado. Nada, obrigado eu pelo convite. Quem sabe nós falamos mais vezes. Sim.
É só arranjarmos tema para isso. Se não te importares, eu deixo este direto no YouTube, num canal que eu fiz para estas coisas. Claro que sim, claro que sim. Para a gente ir juntando coisas e quem sabe um dia destes não te peço um contributo mais formal. Ok. Compreendes? Sim, Uma sim, ideia sim. tua que queiras partilhar sobre os teus processos, um Ok, capítulo, claro que sim, claro que sim. assim, ou qualquer coisa. Olha, devo-te dizer que vi o teu primeiro com o João, a tua primeira lição com o João, e achei muito